existe um desgaste financeiro, um desgaste de tempo, e que a gente possa olhar para esses irmãos com mais zelo, com honra, com preferência, né? E entender também, né, que esses irmãos, eles são falhos, eles têm dificuldades, eles não só ensinam, mas eles aprendem, né? Não é uma via única, mas que a gente alcance realmente, olhar para esses irmãos que contribuem com a gente, com amor, com zelo, com preferência, com honra. Eu tive com o Wander essa semana, e toda vez que eu vejo o Wander é só para confessar pecado. Mas depois eu sempre agradeço, eu falo assim, Wander, muito obrigado aí por me emprestar seus ouvidos, porque, gente, ouvir problema, ouvir pecado, desgasta muito. Mas a gente precisa desses irmãos para nos ajudar, para nos aconselhar, para muitas vezes nos carregar nas costas. Mas isso não quer dizer que em outras situações a gente não vai ter que carregar esses irmãos também, né? Então que a gente possa crescer nisso aí. Também em relação à comunhão ela nos traz muitos benefícios, né? A gente é nutrido através da comunhão. Somos fortalecidos, animados, corrigidos, curados, muitas vezes, e nos tornamos conhecidos, né? Tanto para o bem, nossas qualidades, e também nossos defeitos. Mas para isso acontecer, a palavra fala que a gente precisa estar na luz. Eu não sei como é a prática dos irmãos em relação ao andar na luz. Eu não consigo, na verdade, viver sem andar na luz. Me manter na fé sem andar na luz. Essa para mim foi uma prática que, desde o início até hoje, ela tem sido como se fosse ir no hospital para limpar minhas feridas e ser curado. Então, irmãos, quando vocês estiverem na junta de vocês, confessem pecado porque tem. Vocês sempre vão ter pecados. Se tem mais de uma semana que vocês não confessam pecado, não pede ajuda por alguma coisa, aí vamos dar minha junta, eu vou pedir para alguém me discipular aí, que é muito santo. Irmãos, a palavra fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a mentira é um pecado. Nós precisamos de ajustes na nossa vida. A gente precisa dar esse acesso, né, para que a gente não seja os intocáveis. A gente precisa fazer com que as nossas juntas funcionem nesse sentido, de ser nutridos, de receber vida do povo. Imagina se eu tenho um dedo que ele não é nutrido, não recebe vida de Cristo e fica ali por alguma situação impedido de funcionar. O pecado, ele faz isso. Eu penso no pecado como gordura numa artéria. Uma gotinha de gordura talvez ainda te faça viver, mas aí vai outra gotinha, até que se feche aquela artéria e você morre. A palavra nos orienta a confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Somos curados e mantemos comunhão uns com os outros através do andar na luz. Essa parte aqui os irmãos vão gostar. Avançar no partido comum. Eles não se animaram ali. Opa, costela. Opa. Amém.
Deixa eu ler um texto com vocês, em Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Pedro Henrique aprendeu direitinho na escolinha do tio Rafael. Gente, Felipe está na Bíblia porque ele está achando que eu usei uma Bíblia, a mesma Bíblia durante 15 anos. Aí achei de trocar. Irmãos, sigam unidos no meu exemplo e obediência, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já dissemos repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E o destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Eu acho que eu já percebi isso aqui sobre o partir do pão. O partir do pão, existem dois perigos hoje que eu vejo, que eu observo. Isso eu falo no nosso meio. Um deles é o impedimento de comunhão por falta de partir do pão. Várias vezes, já falei com alguns irmãos e tive essa mesma resposta. Eu posso ir na tua casa? Eu queria estar contigo. Cara, hoje não, porque está faltando, é porque na verdade eu queria fazer uma coisa para você. Não quero comer não, eu não quero comer não, quero só estar com você, pra gente orar um pouco. Não, querido, é porque eu queria, eu sei que você quer me servir bem, eu sei que você quer honrar, amém. Mas hoje eu não quero ir comigo, eu quero só estar com você. Então, o partir do pão, ele se tornou um impedimento para eu visitar o irmão. Nós baianos, a grande massa, a maioria dominadora desse culto, eu não sei nas outras regiões, lá em Gandu, por exemplo, mas eu estive conversando com o Júnior, lá em Itajuí, por exemplo, na maioria das vezes a gente encontrava por uma questão de sobrevivência, de querer o pão da vida, sabe? E a gente estava muito junto, com a finalidade de realmente aprender, de orar junto, e às vezes de jejuar, de ir para uma vigília. A gente não se incomodava em não ter nada para fazer. Eu acredito que esse tipo de situação não pode nos impedir de ter os irmãos. Né? E o outro perigo é aquilo que eu já falei, já uma pincelada mais cedo, é de o partir do pão começar a ser o centro da reunião. Então eu chamo os irmãos para estar comigo para comer, para um café da tarde, para um café da manhã, para um churrasco, para uma lasanha. Muito bom, excelente, para com os irmãos para comer, inclusive eu gosto muito. Tá? Mas isso não pode ser o centro. E aí naquele ajuntamento se falar de tudo, se falar de futebol, se falar de Covid-19, falar de tudo, menos daquilo, né, que Jesus pode produzir. E que o Senhor deixe de ser o centro, né, daquele ajuntamento ali também.
Então, a gente tem que se atentar para esses dois riscos, né, que a gente corre no meio da igreja, ainda que fazendo uma prática apostólica. Ou tentando, pelo menos. Falando ainda sobre o partido do pão, quando eu leio esses textos lá de Atos, eu penso muito sobre generosidade. E eu estava lendo um livro esse mês agora, e lá ele fala, nesse livro ele fala sobre 11 práticas para avançar na vida espiritual. E dessas 11 práticas, teve 3 dessas práticas, inclusive são uma das 3 primeiras, que a primeira, eu fiquei assim, por entender, mas depois lendo o comentário que eu comecei a entender. Esse irmão, chamado Tozer, ele fala assim, se você quiser avançar na sua vida espiritual, aí ele fala assim, volte a dizimar. Eu falo, tipo assim, dizime, separe suas premissas para o Senhor. E aí ele dá várias justificativas, por que a gente tem que fazer isso, o que envolve essa prática, e eu achei muito interessante. Também falava sobre pagar todas as dívidas e também sobre restituir. Eu compartilhava com o irmão sobre isso, sobre esses pontos, e esse irmão falou assim, cara, eu vivi alguns anos na igreja e ninguém me falou que eu tinha que pagar minhas dívidas do passado, não. Estava tudo pagado. E eu olhando essas coisas para aplicar na minha vida, eu falei assim, gente, eu não preciso restituir mais nada financeiro. Mas eu acredito que eu posso restituir em situações, né, de perdão, situações em que eu errei e essa é uma prática que a gente precisa se atentar. No nosso meio, na nossa convivência, vai haver problemas, talvez até divergências, mas a gente precisa restituir. E a gente precisa ficar atento a isso, porque essa falta de restituição, principalmente quando diz respeito a afeto, confiança, ela pode gerar peso e Satanás lançar dardos inflamados sobre aquelas situações e criar um mal maior no nosso meio. E então, eu penso que seria importante a gente pensar que se passou um ano, que temos recebido do Senhor e que a gente precisa colocar na balança se a nossa teoria está acompanhando a nossa prática. Penso que isso vai fazer toda a diferença. Uma coisa que eu queria compartilhar aqui com os irmãos, que é uma carga de oração que eu tenho e que penso que deveria ser de toda a igreja, que é a oração que Jesus fez sobre a seara e os ceifeiros. Jesus ele fala para o Senhor para que mandasse mais obreiros, os ceifeiros para a seara dele, né? A gente tem uma expectativa grande de que o Evangelho seja pregado, que pessoas se convertam, mas para isso nós nós precisamos para que isso aconteça, precisa ser uma carga de todos, que a gente olhe para que a gente avance no reino de Deus, para que a gente possa se tornar apto a ensinar outros
deixar a nossa zona de conforto e realmente gastar e deixar ser gastado. Ser transformado pela palavra, deixar de ser ouvinte e poder contribuir com outros. Eu vejo que os irmãos, em sua maioria, têm muita capacidade, mas às vezes se retrai na disponibilidade, em se dispor. Então, irmãos, que essa não seja uma carga minha, não seja uma carga do João, do Wander, mas que seja uma carga nossa. Que a gente ore por pessoas sejam transformadas e moldadas e aptas a ensinar outros, a contribuir com vidas, porque acredito que a gente quer que outras pessoas cheguem, sejam salvas, conheçam Jesus e façam parte dessa família. Mas vai ter um start disso aí, que é esse nosso comprometimento de ser unânime nessa oração. Que o Senhor nos capacite, nos levante como obreiros nessa semana. Passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Coríntios 11, 17. Eu queria alertar os irmãos de que não só, às vezes, a nossa reunião não é comunhão, mas às vezes as nossas reuniões, elas podem ser para o mal. O apóstolo cita isso aqui, tratando de uma igreja grande, cheia de dons, que é a igreja de Coríntios. Uma igreja que manifestava todos os dons. Ele falou que era a igreja mais rica de dons que ele cuidava. Ele falou que esses irmãos, quando se reuniam para estar juntos, existia abundância de comida e eram para eles ceiarem. Só que alguns chegavam antes, se embriagavam, comiam toda a comida, e os que chegavam depois não tinha. Essa é uma prática que não é recorrente no meio da igreja. Aqui em outros lugares eu nunca nem ouvi falar sobre isso. Só que o apóstolo ele fala que, apesar de tudo, de toda a boa intenção, ou do estar juntos, ele não poderia elogiá-los, porque aquela reunião ali não era para o bem, mas sim para o mal. Amados, o que eu estou querendo falar com os irmãos é que nós avaliemos o nosso estar juntos e o que esse estar juntos tem produzido em nossas vidas. Porque existem riscos, em algum momento, da nosso estar junto, não ser para o bem, e sim para o mal. Eu gostaria de citar uma situação bem específica, que é decorrente no meio da igreja, não só aqui, mas toda a igreja que eu já conheci. É que os irmãos que são muito amigos, muito íntimos, que têm o costume de estar juntos e se sentem livres de, em algum momento, falar da vida de outros irmãos. Isso é se reunir para o mal. A gente vai estar ali reunido num momento descontraído, às vezes até com a desculpa de estarmos falando da situação do irmão para tentar ajudá-lo, porque estamos expondo a situação para ver como é que os 2, ou os 3, ou os 4 que estão ali conversando podem ajudar esse irmão, e acabamos cometendo a maledicência. Isso é claro que é a reunião para o mal. Não importa qual seja a intenção, o princípio está errado. A Bíblia fala o seguinte: se tu tem algo contra teu irmão, vai a ele, argue com ele, conversa. Se teu irmão aceitar, tu ganhaste teu irmão. Se não, leve uma testemunha, deixando claro que essa testemunha que vai ser levada à conversa com o irmão, ela não pode estar sabendo do que se trata. Ela precisa ser informada na hora da conversa lá, quando estiver com o irmão. Porque se o irmão já vai iniciado das informações, ele já vai com preconceito formado, com a ideia formada do que vai ser conversado. Eu queria abrir esse parênteses sobre essa questão de estar em comunhão que o Neto falou aqui, porque isso é muito importante, porque eu falo isso sempre para os irmãos aqui. É uma característica muito bonita e louvável dos irmãos aqui, é que os irmãos, eles fazem questão de estar juntos. Sempre estão juntos, sempre estão criando desculpas para estar juntos, né? E creio que nessas reuniões existe edificação. Mas, quando eu conversava com o Neto mais cedo, o Neto falou assim: precisamos avançar. Precisamos tornar todas as reuniões da igreja algo de edificação. Que haja costela, que haja momentos de lazer, mas que o que façamos seja para a glória e honra do Senhor Jesus. E que possamos nos livrar, amados, de tudo aquilo que torna essa reunião má.
Eu dei um exemplo aqui para os irmãos sobre a questão da maledicência, mas existem várias outras situações que podem tornar uma reunião que deveria ser para edificação, uma reunião que não agrada a Deus, que desagrada a Deus, né? Essa perseverança, o Neto começou lendo o texto falando do texto de Coríntios, de Atos, que fala assim, que aqueles irmãos eles perseveravam no partir do pão todos os dias. Posterior a isso, vocês vão ver em Atos que a consequência do perseverar em partir o pão todos os dias gerou uma reação em cadeia naquela igreja, que os irmãos estavam vendendo seus bens e dividindo com os pobres, apresentando diante dos apóstolos os seus bens, para que aqueles bens fossem divididos em torno da igreja. Então assim, quando a comunhão ela vem para o beneplácito do corpo, da igreja, do relacionamento, vai gerar frutos bons. Cabe a nós, como igreja, nos perguntarmos: o que essa reunião produziu em nós? O que é que isso causou em nossas vidas? Qual foi o grau de edificação que ocorreu? Eu queria deixar muito claro para os irmãos que quando eu falo isso aqui, eu não estou censurando nenhum tipo de reunião. Eu acho que toda comunhão ela é bem-vinda, mas eu creio que toda comunhão ela tem que causar algo diferente em nós. Se chegamos para estar com nossos irmãos e não saímos diferentes, se não temos oportunidade de aprendermos algo, ou pelo menos sairmos carregados da carga do nosso irmão, essa comunhão não foi proveitosa para o corpo, não foi proveitosa para a edificação do corpo. Então assim, o que façamos o que se comemos ou bebemos, façamos para a glória do Senhor. Esse é o caminho. Aí alguns irmãos podem perguntar assim, tua vida corresponde a isso? Não, a minha vida corresponde a buscar isso. Eu creio que o Senhor ele tem nos levado a uma consciência de busca, de aprendizado e de edificação. Eu queria dar um exemplo aqui, acho que quarta-feira, Rafael, eu estive na tua casa? Foi quarta? Quarta-feira eu estive na casa de Rafael, comi churrasco, bebi com ele lá no Guaraná, e conversamos e compartilhamos, e eu saí de lá muito edificado. A gente ficou sentado na mesa, batendo papo, ele, a Cíntia, a Carol e a Malu estavam mais afastados. Eu saí extremamente edificado. Por quê? Porque a gente estava ali, apesar de estar comendo, bebendo ali, Deus produziu algo ali nos nossos corações. Então assim, o que tem que estar no centro do nosso momento de comunhão, para de verdade ser algo de comunhão, tem que ser o reino de Deus. Não é o que estamos fazendo. O Pedro ontem foi bater uma laje, né? Para um amigo dele. Não foi, Pedro? Cadê tu? Foi bater uma laje ontem lá para um amigo dele. Ele foi expressar a vida de Jesus, foi servir, ele não ganhou nada por isso. Ele ali foi edificado, porque a intenção do coração dele foi para receber algo de Deus, não do amigo dele, porque o amigo dele disse que não podia pagar, não foi Pedro. Mas ele chegou, ele foi lá na obra lá da minha casa lá, estava eu, Jailson e o Reginaldo lá, chegou extremamente feliz, porque ele pôde expressar a vida de Jesus. Então assim, eu creio, amados, que é nos detalhes do nosso dia a dia que vamos expressar a vida de Cristo, e é nos detalhes da vida com a igreja que vamos ser edificados. E que teimamos, queridos, essa advertência do apóstolo aqui, que já leio de novo. Apesar de tudo, ele está falando assim, então vocês se reúnem muito, né? Quando ele fala apesar de tudo, é porque aquilo era uma coisa recorrente no meio da igreja. Não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Que temamos isso? Que isso seja uma coisa que andemos distante da nossa vida. Que nossa busca seja sempre uma reunião para edificação mútua e que isso gere vida para o corpo. Amém? Amém. Acerca do arrependimento, batismo, do Espírito Santo, dos dons, eu separei algum texto que eu tinha separado para compartilhar com os adolescentes. E aí o Rafael pediu para a gente compartilhar acerca do serviço. Aí eu falei, então vamos deixar isso aqui para um outro dia. E o texto diz assim: sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo, quando cresce? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então em que sois batizados?
eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Esses eram ao todo uns 12 varões. O que eu acho que tem tudo a ver com o que Neto compartilhou, que às vezes o que deixa a gente meio parado, vou dizer assim, estacionado, é falta desse impulso. Lá em Atos 2, que ainda fala do Espírito Santo, fala que aqueles irmãos, eles começaram a avançar após serem cheios do Espírito Santo. Quando eles foram cheios, a Bíblia fala que acontecia coisas no meio deles que quem estava de fora tinha medo, né, ao ver o que o Espírito Santo fazia no meio daqueles irmãos. O impulso, a coragem, como o Grazi acabou de compartilhar aqui, sem o Espírito Santo, ninguém, não é que não tem, mas sem esse impulso do Espírito Santo, a pessoa recua. Porque o Espírito Santo, ele acusa, ele fica lá batendo, tipo, sabe, quando quem já presenciou pingueira de chuva, sabe, toca, que ele fica ali incomodando e você tenta dormir, não consegue, e o trem fica pingando ali, e quando você não levanta e faz o Espírito Santo, ele faz isso na gente, sabe? Ele fica ali, ó, batendo ali, ó. Então, assim, aquele que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, aquele que ainda não teve a experiência, né, pega os textos, medite, busca o Senhor, peça para ser batizado, para ser cheio do Espírito Santo, porque essa prática, essa coisa que o Espírito Santo dá liberalmente. Só fazer uma observação que você está falando aí, se me permita que me perdoe estar atrapalhando. Sim. Não é ser batizado do Espírito Santo, é ser manifestado no dom. Isso. Ser manifestado, né, o dom do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para que essa força do Senhor impulsione a gente a fazer o que Graça fez, né, a criar coragem, dizer, ó, cara, você está errado, independente se ia perder emprego ou se não ia, você está errado, isso aí que você fez não é correto diante de Deus. E outras coisas mais que o Espírito Santo nos leva a fazer, como o texto fala, né, e profetizavam, falaram em línguas após serem cheios do Espírito Santo e profetizavam. Amém? Sobre o que o Neto falou, um dos pontos que o Neto falou, que foi sobre o serviço que são realizados na igreja, e tem um texto que fala que em 2 João 1:8, fala assim: tende cuidado de vós mesmos, para não destruirdes o fruto do nosso trabalho, mas para que pelo contrário venhais a receber a plena recompensa. O Neto tinha falado sobre a igreja primitiva, o que os apóstolos fizeram para transformar aquele povo lá da época do Império Romano, que a igreja era assolada, e os discípulos daquela época, né, eles fizeram tudo aquilo, independente do que fosse acontecer com a vida deles. Eles estavam ali porque eles estavam cheios do Espírito e estavam sendo movidos por algo que não era deles próprios, mas sim por algo que transformou a vida deles. Então, assim, aquilo, hoje o que a gente tem aqui, essa nossa simplicidade, isso da gente escutar a palavra, de poder cantar, de ser num lugar aberto, ainda isso veio um fruto de trabalho e de esforço dos apóstolos. E cabe a nós, como discípulos, tomar esse cuidado que a palavra está falando, para que não seja destruído aquilo que foi ganhado com esforço. Hoje nós temos o esforço de estar junto, temos que, igual foi falado, tem que, às vezes gasta dinheiro, e isso é uma coisa que acontece mesmo, mas só que quando a gente faz para o Senhor,
ele é glorificado e é manifestado. Então, eu creio assim, eu agradeço ao Senhor pelo que eu ouvi aqui, né? Que isso produz vida e que a gente venha mesmo a nos esforçar, a tomar cuidado para não destruir o que foi ganhado com muito esforço através dos apóstolos e por quem está envolvido nisso aqui. Amém. 6. Bom, o Neto falou que não era para criança. E eu vou ter que ler porque, como o Neto falou, né? Porque até então eu só tenho falado, tá? Eu quero começar a viver isso aqui também, servir mais. Então vamos lá, Provérbios 6,6 fala assim, ó. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador. Contudo, no verão prepara o seu pão, e no tempo da colheita junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E é mais ou menos isso aqui. Geralmente, a gente é inclinado a fazer algo, a se dispor, sempre quando alguém manda, né? E eu falei com os meninos assim, quem já ouviu da mãe? Você só faz as coisas quando eu mando. Você não vai fazer por querer fazer. E a nossa vida na igreja, geralmente é isso. Fala assim, ninguém mandou eu fazer, ninguém pediu para eu fazer, o que eu vou fazer? E geralmente, a gente é inclinado a reclamar, a falar assim, não tem nada, não tem uma reunião de casais, não tem um encontro de jovens, não tem nada no meio da igreja. E quando a gente sentir falta de algo, é uma oportunidade de a gente servir. A Eliane falou, não, vou fazer um encontro de casais, vou promover, vamos organizar, servir a igreja. Não, está precisando de alguém conduzir as crianças, vamos, alguém se dispor a conduzir as crianças, lógico que comecei a ajudar ele. Então, a gente se dispor a servir, né? Igual como a formiga. Ela não tem general, não tem líder, não tem ninguém que mande, mas ela faz. Mas ao contrário da formiga aqui, ela falou, vai ter com a formiga preguiçoso. A gente tem o Espírito do Senhor, Ele habita em nós, Ele constantemente nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e nos ensina a gente poder proclamar o Evangelho, a gente poder servir a vida dos irmãos, e que a gente possa se dispor mais a isso, como o Neto falou. A gente tem uma vida de serviço, uma vida de poder se desgastar, tá bom? E eu queria continuar aqui, essa era a primeira coisa que eu queria falar, né? Além das 3 lá que eu falei do celular da Grazi, do churrasco e tudo mais, queria ler aqui também. Com relação ao servir, não só por servir, não só por... Imagina só, o Senhor fala assim, é dever do marido amar a sua esposa. Né? Imagina só, fala assim, o Senhor mandou amar a Malu, então amar, né? Fazer o que ele tem que fazer. Já pensou? Se a Malu fala assim, não, eu estou te amando porque eu tenho que te amar. Se fosse assim, como é que ela ia se sentir? Se ela não perceber que o meu coração está voltado para ela, apesar de eu fazer todas as demonstrações de amor, se meu coração, toda a minha vida não estiver voltado para ela, ela não vai se sentir amada. Mesma coisa, o Senhor fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O Senhor fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Que nossos atos de serviço não sejam simplesmente por fazer, mas por demonstração de amor, de um coração voltado mesmo assim, que ama o Senhor. Fala assim, não, Senhor, que a gente se volte mesmo de coração para as coisas do Rei. Tudo bem que para eu amar a Malu é bem mais fácil, né? É fácil de amar a Malu. Difícil é ela amar eu, né? É mais difícil, né? É mais complicado. Fala, não, isso aí é difícil de amar, né? Dupla honra para a Malu. Então é isso, meus irmãos, que o Senhor possa criar isso em nós, um coração disposto a servir, mas servir de coração, não por servir, ou por fazer, ou por ser um peso, tá bom? Que Ele crie em nós um coração assim, né? que vem parte dele, não é de nós, vem do Senhor, que a gente esteja disposto a ser transformado, tá bom?
E aí de mim agora, né, por eu estar falando isso, porque agora eu tenho que começar a fazer, né? Obrigado, né? Eu estou enrolado lá em casa agora, tenho que começar a servir mais, né? E é isso, Deus abençoe. Amém? Wanda,